Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma terça-feira de análise aqui no canal. Todas as terças-feiras nós realizamos análise de trabalho e de acomodação para estudantes de intercâmbio de inglês na Irlanda. Então, se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever para não perder as nossas análises. Hoje a análise será de acomodação. Vamos para a tela do computador. Pessoal, essa é a plataforma que eu utilizei para conseguir as minhas acomodações, que eu ajudo os alunos também a conseguirem as acomodações deles. Gi, mas eu estou no grupo do Facebook e do WhatsApp. Gente, não é para descartar nenhuma das possibilidades, mas o que eu aconselho é que sempre você busque em algum site de confiança. Esse, por exemplo, chama Daft.ie, tá bom? É um site da Irlanda que você encontra casas para alugar sozinho ou para alugar dividindo. No nosso caso de estudante, qual que é a opção que a gente vai pegar aqui dentro? A gente vai pegar a terceira opção aqui, Shared. Eu vou clicar nela agora, e se você for um iniciante ainda, de repente está de mudança para a Irlanda, é importante que você já esteja na cidade onde você vai morar. Então, exemplo, eu estou indo para Dublin. Aguarde o momento de você estar em Dublin, ou até mesmo uma semana antes de embarcar, porque você vai precisar ir fazer visitas, e você precisa estar na cidade para fazer visitas, tá bom? Então, eu já estou me mudando daqui uma semana, comece a disparar, tá bom? Comece a disparar, leva um tempo também, tá bom? Para alguém te responder, não é de imediato, às vezes pode ser no outro dia, às vezes pode levar 2 dias, mas a gente usa, né, uma metodologia de você começar a disparar, você precisa enviar com um corpo, né, de apresentação bem completo. E o que eu recomendo para você também é que você pegue acomodação temporária. Essa não é acomodação temporária, ela é fixa. Então, quando você está se mudando, você tem que pegar aquela acomodação que é temporária na residência estudantil ou numa casa de família, por ali por umas 3 semanas, no mínimo, tá bom? No máximo ali umas 5 semanas, 4 semanas. Eu não recomendo que o aluno viaje apenas com uma semana garantida, ou até mesmo 2. É muito pouco tempo para você conseguir um trabalho e uma acomodação. E eu falo um pouquinho mais disso, né, dentro do Pact Irlanda, que eu consigo te ajudar, mas a definição aqui é share, então a terceira opção. A sua temporária você tem que ver qual a escola antes de embarcar, e ela varia ali de 3 semanas até 5. Não recomendo que você pegue só uma semana de temporário. Vamos agora explorar um pouquinho das possibilidades que você vai ter aqui nesse site e quais são os valores, tá bom? Quando você clicar aqui em Share, você vai pegar qual é a localidade. Dublin, Cork, Galway, tá bom? Vou pegar um exemplo de Dublin. Lembrando, tá bom? Se você ainda está escolhendo as cidades para qual você deseja fazer seu intercâmbio, Dublin costuma ser um pouco mais cara, tá bom? Porque ela é a capital da Irlanda. Só que assim, você tem oportunidade de trabalho também, muitas oportunidades de trabalho, mas vai pagar um pouco mais caro na acomodação. Cork é um ótimo lugar, tá bom? Para se morar, é um pouco mais barato também a acomodação, você também tem muito trabalho, como assim como nas outras cidades também. Mas a título de exemplificar e pegar algumas possibilidades de acomodação, vou clicar aqui em Dublin. Aqui em cima você vai encontrar como se fosse aqueles anúncios patrocinados de residência estudantil. Mas lembrando que essa residência estudantil é importante que você pegue assim que você chegou na Irlanda e que você está ali no seu primeiro mês, nas suas primeiras semanas. Ela se torna uma opção cara ao longo, tá bom, do tempo que você vai ficar. Então, exemplo, tô indo para ficar 8 meses, ou quero renovar depois. Ela é uma opção mais cara, tá bom? Aqui você vai ver que ela sempre cobra por semana, 250 por semana. Então, ali no final do mês vai dar 1.000 euros para você pagar e você consegue. E é um twin room, é um quarto dividido. Então, você e outra pessoa. E você vai ver que você consegue alguma coisa bem melhor que esse valor, seja dividindo o quarto ou até mesmo individualmente. Vamos lá. Vai passar esses primeiros, que são geralmente, tá bom? Anúncios patrocinados, um exemplo. Aqui a gente já começa com as opções, mas esse W24 é um pouco mais distante do centro e ele tá 1.000 euros, tá caro, tá bom? Apesar de ser single e ter o próprio banheiro, achei caro, então não é uma opção viável que você deve selecionar. Aqui também tá mais caro. Esse daqui já tá mais ok, então 700 euros por mês, num quarto individual, então single room, em Dublin 11, tá bom? Não é tão próximo do centro, mas também não é tão longe do centro. Assim, você vai estar, né, no seu quarto sozinho, dividindo a casa, tá bom? Geralmente a gente nunca mora sozinho na época de estudante, a gente divide casa com outros estudantes, mas de preferência, eu sempre indico que você consiga pegar um quarto individual, porque você vai estar muito cansado, você vai trabalhar o dia inteiro, não digo a primeiro momento, mas depois. Você vai ver que aqui você vai conseguir encontrar de repente por 700 euros, você vai encontrar por 500 euros. Em Dublin é um pouco mais caro, tá bom? E um pouco, às vezes, mais difícil de encontrar. Mas muitas vezes você vai encontrar ali um estudante que vai estar pagando 600 ou até mesmo 700 euros num quarto compartilhado com 2 ou 3.
Sendo que se ele tivesse realizado essa busca aqui nesse site, ele teria encontrado vagas também. Qual que é um fator contribuinte para você conseguir uma resposta nesse site? É ter um texto de apresentação muito bem elaborado. Então, e toda uma estratégia, tá bom, gente? Então, um exemplo, se você está indo para fazer intercâmbio, já pegue a sua acomodação temporária por ali umas 4 semanas no mínimo, porque nas 4 semanas você já consegue um trabalho, tá bom? Ah, de meu inglês é básico, eu não sei se eu vou conseguir trabalho ou não. Entra no nosso pact da Irlanda, tá bom? Lá você vai conseguir os modelos de currículo pronto, também as cartas de apresentações que você precisa para conseguir um trabalho e também os e-mails diretos de alguns recrutadores, tá bom? Por quê? Nessas primeiras 4 semanas você foca no seu trabalho. Quando você já conseguiu um trabalho, você já tá mais desafogado e você consegue focar na sua acomodação fixa. Por quê? Já ter um trabalho vai te ajudar a conseguir uma acomodação. Por que isso, Gi? Porque às vezes, tá bom? Nem sempre, mas eles pedem uma carta de referência do seu trabalho. E à medida que você já tenha um trabalho, gente, pode ser qualquer trabalho, tá bom? Mas que seja endereçado ali, né? Que tenha já a localização Irlanda, já faz muita diferença. Indiferente do trabalho que você tiver, gente. Gi, consegui um trabalho de limpeza no McDonald's, consegui um trabalho, não sei, sabe? Não sei falar inglês ainda. Pessoal, essa agência para qual você está trabalhando, ou essa empresa, ela vai te dar uma cartinha super pequena, só falando: essa pessoa, né, fulano da Silva, trabalha com a gente desde, um exemplo, 2 semanas atrás. E tá tudo bem para eles. Eles só querem ter uma referência que você tá no país, você tá legal e você tá trabalhando, tá bom? Quem tem essa cartinha de referência sai na frente, tá bom, gente? Eu consegui a minha acomodação, me pediram sim essa cartinha de referência, eu já estava trabalhando e eu consegui passar na vaga. E são muitas pessoas para fazer uma visita. Então, um exemplo, nesse site que acontece, várias pessoas vão mudar a aplicação delas. E aí, a pessoa do outro lado vai pegar, vai rever, tá bom? A apresentação que você mudou para ela escrito na aplicação e vai ver, tá bom, ela é um estudante ou de repente trabalha, estuda full time, porque você vai estar fora da casa o tempo todo. Ah, eu vou chamar ela para vir aqui fazer uma visita, porque nessa visita eles vão meio que te entrevistar e vão também 20 pessoas diferentes, talvez no mesmo horário que você, talvez em um horário diferente do seu, e eles vão analisar os perfis. Quando você for fazer essa visita, leve todos os documentos possíveis que você puder. Às vezes eles não vão te pedir documento, mas às vezes no final da visita ali você pode falar: olha, eu trouxe alguns documentos de referência. E essa acomodação temporária ali também que você vai estar residindo pelas 4 primeiras semanas também vai poder te fornecer uma referência. Então você vai ter uma referência de trabalho e você vai ter uma referência já de casa. Isso vai contar muito no momento, tá bom, que o seu landlord, sua landlady for escolher a próxima pessoa que vai morar ali naquela casa, dividindo, né, compartilhando com as outras pessoas que já moram. Muitas vezes as próprias pessoas que já moram ali são as responsáveis por fazer essa visita, essa entrevista e também por escolher a próxima pessoa que vai dividir a casa com elas, tá bom? Vou abrir aqui na tela esse exemplo de 700 euros por mês e aí você vai dar uma olhada de como você consegue fazer a aplicação. Já aqui, analisando, a gente consegue ver as fotos, então é muito legal para que você analise também para ver se o quarto está de acordo com os seus padrões, tá bom, gente? Porque muitas vezes você vai falar: eu não gostei da casa, ou não gostei do quarto. O importante é que a casa tenha sempre, né, todos os equipamentos, então quando você for morar numa casa, dividindo a casa, sempre vai ter os equipamentos, tá bom? Então, um exemplo aqui a gente já vê que tem máquina de lavar, de secar, fogão, tá muito bonita a casa, né? Tá muito conservada. Banheiro, geralmente você vai dividir o banheiro, né? Você vê que a casa tá bonitinha. E aqui a gente voltou pra foto do quarto novamente. Eu achei ok, tá bom? Você tem uma mesinha aqui também, você vai ter uma cômoda pra guardar suas coisas. Gi, tá caro. Olha, depende muito, porque às vezes você vai dividir um quarto ou uma casa com 20 pessoas. E aí você vai ver que você vai pagar 500 e pouco, né? E mais as contas. Então você tem que procurar muito bem, fazer a sua pesquisa também, é muito importante. Aqui a gente vai ver, ó, um quarto disponível. A disponibilidade é imediata, é para 6 meses. Geralmente eles colocam 6 meses, tá? Então você adapte a sua apresentação para o que está mostrando aqui. Então, um exemplo, quando eu for escrever uma apresentação, o que eu tenho que escrever? Escreve que você é um estudante e você também trabalha, que você já vai estar trabalhando, porque você vai estar ali, já tem entrado no nosso Pact Irlanda, e você vai já ter pego os currículos e os contatos. E aí a casa é para dividir com 3 pessoas. O owner ocupa, o que quer dizer essa linha aqui, ó? Se a pessoa que é a proprietária da casa, ela ocupa a casa. Aqui tá yes. Preferências tanto por homem quanto por mulher, tá bom? Não tem uma preferência só de homem ou só de mulher.
Gente, é muito importante aqui, então, que na sua apresentação ela seja completa. Pessoal, já aqui na descrição, quando a gente avalia, ele já está fazendo a reserva para outros meses. Então, o que isso quer dizer? Ele colocou aqui, this room is gone, que já foi alocado, mas ele ainda deixou um anúncio. Se ele deixou um anúncio, é porque ele tem a intenção, a pessoa que está lá, ela está temporariamente naquele local, e ele vai começar a alugar daqui a alguns dias. Então, ali ele já colocou a disponibilidade, que é a partir do dia 15 do 5. Então, você pode aplicar. Deixe bem claro que você está cientes das condições, tá bom? Que é a partir do dia 15 do 5. Aqui tá falando que é por 3 meses ou more stay. Por que eles colocam assim também? Porque eles vão te avaliar nesse período. Como o proprietário mora na casa, ele vai avaliar como que é o seu comportamento, tá bom? Se todo mundo vai interagir bem ali na casa, apesar de ser só dividido com 3 pessoas, que é pouco, mas é preciso que haja uma interação, né? Uma boa interação. Você não vai conviver e ver as pessoas todos os dias, porque você vai trabalhar fora, outra pessoa também trabalha fora. Eles estudam e você estuda, mas é bom, né, que a pessoa conheça você. Gi, eu não sei se essa acomodação ela seria uma boa para mim, se ela ficaria longe ou perto. Você pega esse endereço aqui, você coloca no Google e você vê a localização da acomodação. Tá bom, Gi, como é que eu faço para aplicar? Para aplicar, você precisa estar logado na plataforma, você vai clicar aqui em Message e você vai escrever o seu nome, você vai escrever o seu e-mail, vai colocar uma breve apresentação. Aqui nesse caso, a gente tinha falado para a gente adaptar sempre para quando que é o período que está disponível. Um exemplo, 6 meses. Mas aqui embaixo, como ele falou para a gente que é 3 meses, um more stay, você trabalha com o que está sendo apresentado para você. Então, você vai mostrar que você pelo menos leu o anúncio. E você vai adaptar o seu texto, então, de acordo com o que está apresentado já aqui. Então, exemplo, você vai mostrar disponibilidade, flexibilidade para ficar ali 3 meses ou more stay. Então, você pode colocar isso de uma maneira, né, na sua apresentação, colocar que você estuda, colocar que você trabalha. É muito importante que você tenha referências. Isso vai chamar muita atenção, tá bom? Do proprietário da casa. Outra coisa muito importante, quando a gente está avaliando as casas que a gente vai escolher, ajudando alunos, é que você sempre veja se está escrito aqui por mês ou por semana, porque às vezes você vai olhar isso aqui e vai falar: nossa, olha, só 145 euros, vou ficar com essa opção porque tá muito barato. Mas você tem que fazer a conta, tá bom? Pelo total de semanas que tem no mês. Então ali vai variar de 4 a 5 semanas, ou um residual, e não vai sair tão barato, tá? Então você precisa fazer o seu cálculo aí para ver o que se encaixa melhor na sua realidade. Eu prefiro sempre optar pelas acomodações que já falam ou que você negocia um valor já fechado no mês, tá bom? Para você não ter surpresas. Essa daqui é em Dublin 9, é uma acomodação também de quarto individual, nem tão longe, nem tão perto do centro. A gente vai clicar aqui também para ver essa opção. Vamos ver. Aqui nessa acomodação, o que a gente já pode notar? Ela tá 765. Um detalhe que eu não mencionei na nossa avaliação anterior é que muitas vezes as contas elas não vão estar somadas aqui, tá bom? Então elas não estão contando no valor total apresentado. No anterior tava porque eu vi na descrição que as contas já estavam dentro do valor, mas esse daqui provavelmente não. Eu sempre sugestiono, tá bom, que vocês não contem esse valor aqui como o final com contas. Esse daqui é o que você vai pagar para o seu landlord ou sua landlady. E a posterior você vai ter a conta. Então vai ter uma conta de gás, vai ter uma conta de energia, tá bom? E ali uma conta de lixo e de internet. Depende muito da sua residência. Vamos avaliar um pouquinho essa acomodação aqui. É um quarto, é a partir do dia 1º de maio, então a gente está fazendo essa avaliação aqui no dia 20 de abril. A disponibilidade, 1 ano, vai dividir só com mais um. O proprietário não ocupa o local e a preferência é para homens. Então, gente, você sempre tem que avaliar o todo. Essa casa aqui você vai dividir só com mais uma pessoa. Tá um pouquinho mais caro que a outra, 65 euros, e mais as contas provavelmente, só que você só vai dividir a casa com mais uma pessoa. Um quarto só seu, e a disponibilidade aqui de imediato já tá para 1 ano. Você tem que trabalhar isso na sua apresentação quando você for aplicar para essa casa, tá bom? Vamos avaliar agora. Ó, essa daqui é a proprietária com certeza, tá bom? Que anunciou diretamente na plataforma. Você vai clicar aqui e você vai enviar uma mensagem para ela, caso você tenha gostado dessa residência. Vou mostrar para vocês as fotos agora. Sempre tem que avaliar também as fotos, tá bom? A casa tá bem organizada, bem limpa. Quarto, banheiro, aqui você vê também a sala. Muito bonita.
Muito bonita, muito bonita. Aqui, se você tiver alguma dúvida, porque, tia, eu vou dividir uma casa com mais um ou com mais dois. Quando você fizer a sua aplicação, você pergunte, tá bom? Pergunte aqui para a proprietária. Olha, essa casa aqui tá mostrando que tá dividindo só com um, mas na descrição tá que podem ser divididos com outras duas pessoas. Ou você coloque o seu textinho padrão, que a gente te ensina a fazer dentro do Pact Irlanda, e quando você receber o feedback dela, você vai para a visita e na visita você pergunta, tá bom? Porque na sua apresentação tem que ser um pouco mais sobre você. E aí, caso ela venha te responder por e-mail, talvez ela já te dê essas informações. Caso ela não dê, vá para a visita, tá bom? Nem sempre os proprietários das casas, eles respondem todo mundo, tá bom? Por e-mail. Então, é por isso que a sua apresentação é muito importante. Dançar conforme a música. Então, um exemplo, aqui tá disponível por um ano. Então, você já vai colocar que a sua disponibilidade para ficar estudando e trabalhando na Irlanda é de um ano. Ele vai associar, tá? Então, ele vai alinhar e vai falar: nossa, para mim faz muito sentido que essa pessoa more aqui por um ano, porque é realmente esse prazo que eu tinha estipulado. Então, você vai mostrar também que você leu, né, o anúncio, que você tá alinhado também ali com os requisitos para essa vaga nessa casa, e vai ser um sucesso. Procure nessa plataforma. Eu sempre indico para os alunos para que eles façam a pesquisa aqui nessa plataforma, porque você vai encontrar valores melhores e talvez condições de casas melhores também do que apenas em grupo de Facebook ou ali no WhatsApp. Muitas vezes as pessoas subalocam a própria vaga, tá bom? Então você precisa ficar de olho. Nunca pague nenhum depósito sem ter visitado a casa e sem ter as chaves nas mãos, tá bom? Se você precisar da nossa ajuda para fazer a aplicação, não sei o que escrever no texto de como é que eu faço essa aplicação, como é que eu encontro essa casa, é só você fazer parte do nosso Pact Irlanda. O link vai estar aqui na descrição. Se inscreve no canal para você não perder as próximas análises. E se você já teve algum resultado, se a gente já conseguiu te ajudar de alguma maneira, coloca aqui nos comentários, tá bom? É bem importante pra gente. Te vejo no próximo vídeo.